Fala, galerinha do primeiro ano aí. Voltamos aí com mais uma aula de geografia, professor Rogério, e hoje a gente vai dar prosseguimento ao conteúdo de bacias hidrográficas. Começamos falando na aula passada sobre a questão do estudo da hidrografia, a disponibilidade da água no mundo, água doce, água salgada, e hoje a gente vai focar um pouquinho mais aí sobre a questão hidrográfica do nosso querido e amado Brasil. Beleza? Sem ser perca de tempo aí, vamos lá na tela observar a temática da nossa aula de hoje. Aula 32.1, vamos falar sobre bacias hidrográficas do Brasil. Vamos falar sobre bacia do Rio Amazonas. Deixa eu pegar aqui a canetinha aqui rapidão, marcar uma cor bonita para a gente poder marcar no quadro. Bacia do Rio Amazonas, Bacia do Rio Tocantins-Araguaia, Bacia do Paraná, Paraguai, Uruguai e Bacia do Rio São Francisco. Vamos falar aí um pouquinho sobre a questão da localização de cada bacia e também, galerinha, falar da questão dos desafios, dos impactos que cada bacia hidrográfica vem sofrendo aqui no nosso território. Então, a habilidade da aula é reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando com as mudanças provocadas pela ação do homem. Essa ação do homem, que eu já falei para vocês, que é a transformação desse espaço geográfico, que é chamada de ação antrópica também. Beleza? Então, bacias hidrográficas do Brasil. O Brasil ele possui um território privilegiado, porque ele tem um potencial, galera, hídrico, diferente de outros países, por exemplo, lá como o país do Oriente Médio, de regiões desérticas, regiões áridas, o Brasil ele tem essa distribuição até favorável da água. É lógico que em algumas partes do Brasil nós iremos encontrar mais água, como na região amazônica, e em outras partes, como na região nordeste do Brasil, já uma dificuldade maior da questão das reservas de água no Brasil. Mas se comparado com o mundo, o Brasil ele tem as maiores reservas de água doce do mundo. Só que essas reservas, elas não estão bem distribuídas. Beleza? Essas reservas estão distribuídas em rios caudalosos, aqui do Brasil, caudalosos, que compõem as bacias hidrográficas de longas extensões. Também favorecem a produção de energia aqui no Brasil, a partir da hidrografia, e também a navegação. Essa navegação que é tão importante, como, por exemplo, aqui na região amazônica. A gente pode observar na região amazônica uma grande dependência do transporte hidroviário. Então, boa parte das mercadorias que saem aqui de Porto Velho até Manaus, a rodovia não está ainda terminada e tem todo um problema. Então, a maior parte dos produtos de Porto Velho até Manaus vão via hidrovia. Então, a questão da hidrografia amazônica é muito importante para o abastecimento das comunidades tradicionais, abastecimento dos municípios a partir desse leito aí conhecido como bacia hidrográfica de um rio. Beleza? Vamos lá, com mais características, para falar um pouquinho sobre a bacia hidrográfica do Brasil, eu trago a seguinte informação para vocês aí, ó. O Brasil, galera, ele possui uma grande extensão territorial, como que vocês já bem sabem, e as suas características proporcionam uma vasta rede de drenagem. Nós vamos encontrar essa grande distribuição de rios dentro do Brasil. É lógico que em algumas regiões a gente vai ter mais rios e outras nós encontraremos menos rio. Beleza? É a nossa parte inicial sobre informações da bacia hidrográfica brasileira. Principais aspectos da bacia hidrográfica do Brasil: grande incidência de rios torrenciais, rios que têm um grande volume, grande abundância de águas e perenes. Beleza? O que são rios perenes? Vem aqui comigo. Rio perenes, galera, são rios que a gente vai encontrar todo o tempo disponível em determinado espaço geográfico, independentemente da variação das estações, seja verão, seja inverno, a gente vai ter sempre aquele rio
disponível naquele determinado espaço geográfico. Resumidamente, é um rio que nunca seca, o chamado rio perene, beleza? Vamos lá. Característica do Brasil, nós temos rio perene. Maior parte dos rios do Brasil tem foz do tipo estuário. O que é uma foz em tipo estuário? É uma foz bem larga, que lá no momento que vai desaguar no oceano, não tem tantos impedimentos para o deslocamento. Beleza? Então, essa foz é chamada de foz de estuário. Já a foz em delta, no momento que ele vai desaguar lá no oceano, lá no mar, tem vários bancos de areias que acabam impedindo a saída, por exemplo, de embarcações aqui do continente para o oceano. É chamado aí rio de foz em delta. Mas a maior parte dos tipos de foz dos rios do Brasil são rios no formato de foz estuário. As variações pluviais são bacias hidrográficas de domínio principal tipo pluvial, ou seja, o sistema de alimentação dos rios do Brasil. A maior parte dos rios são alimentados pelas águas da chuva. Mas eu falei para vocês na aula passada sobre o Rio Amazonas, sobre o Rio Madeira, que tem o seu sistema de alimentação misto, porque recebe água das chuvas e também a água do derretimento das geleiras. Beleza? Vamos lá. Característica do Brasil. Mais predominância de rios do tipo de drenagem exorreica. Esses rios de drenagem exorreica é que lá no momento na foz vão desaguar fora, beleza, do continente, ou no rio, vamos lá, no mar ou no oceano, beleza? Quando a drenagem é endorreica, esse rio está desaguando em outro rio de maior parte dentro da porção continental, mas a drenagem exorreica é o rio que vai desaguar lá no oceano ou no mar, fora dessa porção continental do espaço do Brasil, no caso que a gente está falando. Os rios escoam suas águas sobre planaltos e depressões, o que resulta em grande potencial hidráulico. Então, a maior parte dos rios brasileiros são rios de planaltos, que favorecem essa questão da produção energética. E também a gente vai encontrar rios aí que têm as suas nascentes em áreas de depressões, que são áreas mais elevadas que as planícies também, que são favoráveis, galera, para a produção da energia da hidrelétrica, né? O potencial hidráulico, beleza? Falando sobre essas características do Brasil, então nós vamos encontrar rios perenes, beleza? Foz e estuário, rios que nunca secam, a maior parte das redes hidrográficas, bacias hidrográficas do nosso território brasileiro, beleza? Regime misto, a gente citou o Rio Amazonas para vocês agora há pouco, certo, galera? E o sistema de alimentação nival, que é proveniente no Rio Madeira aí, lá das montanhas andinas. Vamos seguindo, galera, com mais informações sobre o nosso querido e amado Brasil. Reduzindo o número de lagos. No Brasil, na nossa rede hidrográfica, quase a gente não vai encontrar lagos no Brasil. Por isso que predomina o transporte hidroviário, porque no local onde tem lagos, existe um tipo de transporte aí que é chamado lacustre, beleza? Então, lacustre seria o quê? Esse transporte em lagos. No Brasil, quase a gente não vai ter lagos em nosso território, por isso o transporte que predomina é nas áreas aí das hidrovias, nos rios de planícies. Mais informação. Bacias do Brasil aí a gente vai encontrar bacia do Amazonas, as principais bacias hidrográficas. Bacia do Tocantins-Araguaia, do São Francisco, do Paraná, do Uruguai, do Paraguai. Temos um mapinha aqui para simbolizar para vocês as principais localizações. Em amarelo, a maior bacia hidrográfica do Brasil. Beleza?
também a nível mundial, a bacia amazônica, formada pelo rio principal, que é esse rio mais largo aí azul, Rio Amazonas, que recebe água de seus afluentes como Rio Madeira, Rio Purus, Rio Japurá, Rio Negro, beleza? Então, Rio Javari. Então, todo esse processo de movimentação das águas em direção aí do rio principal. Então, maior bacia, a gente vai encontrar bacia amazônica. Outras bacias aí, ó, em verde, bacia do São Francisco, que é muito importante aí nessa região, nasce aí, ó, em direção lá no norte de Minas, beleza? E vai até a região aí do Nordeste, quando a gente observa aí essa situação aí da bacia do São Francisco. Laranja, bacia platina, beleza? Na verdade é quase um vermelho, mas tá falando que é laranja aí, né? E o roxo, galera, a gente vai encontrar bacias secundárias, que não são as bacias principais, que a gente vai poder estudar depois aí nas aulas à frente sobre o conteúdo de bacias hidrográficas do nosso querido e amado Brasil. Então nós temos aí como bacias principais, essas que eu falei para vocês, né? E também nós vamos ter as bacias secundárias. Essas bacias secundárias como Atlântico Leste, para a região ali mais do Nordeste, Atlântico do Nordeste, são bacias secundárias, que você vai poder depois observar em outros mapas. Então, a classificação de bacias hidrográficas, você tem que saber o seguinte: nós temos as bacias maiores, que eu falei para vocês agora, que são as chamadas bacias principais. As bacias principais abrigam os rios de maior porte. Quando eu falo dessas outras bacias aqui secundárias em roxo, o que acontece aí? São bacias que abrigam rio de menor porte. Por isso que elas são chamadas de bacias secundárias. E aí eu tenho ainda as bacias terciárias, que são o quê? As bacias terciárias. Bacias que abrigam os rios de menor porte ainda, comparado aí com a bacia secundária, que é rio de menor porte. Então, maior parte dos rios dessa parte do litoral do Brasil é formada aí por bacias secundárias, onde a gente vai encontrar os rios de médio porte do Brasil. Aqui nessa região, galera, nós encontraremos aqui, ó, no roxo, bacias secundárias, beleza? Bacias secundárias que são rios de médio porte. Porque primário, os rios de maior porte, beleza? As bacias principais, as bacias secundárias de médio e essas terciárias de menor porte. Só para eu trazer essa informação para vocês acerca aí das bacias hidrográficas. Então, como que se dá a formação das bacias hidrográficas do Brasil? Por meio dos desníveis dos terrenos, certo, galera? Então, a gente tem um relevo acidentado, então isso acaba contribuindo aí para a formação das bacias hidrográficas. Falei para vocês que nossos rios, maior parte dos rios são rios de planaltos. Vamos falar um pouquinho sobre a bacia do rio Amazonas. Olha que importância. Moramos na região norte. Essa bacia amazônica, ela é tão importante aí para o nosso país. É a maior bacia hidrográfica do mundo, sendo mais da metade localizada aí em terras brasileiras. Ou seja, galera, aí, venha comigo, a bacia hidrográfica do Amazonas, ela é uma bacia internacional, assim como a floresta amazônica, porque vai ter essa bacia, ela também abrange outros países aqui da América do Sul, na região ali da Cordilheira dos Andes. Beleza? Vamos lá. Mais informações sobre a bacia hidrográfica. Abrange terras aí da Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa, Suriname e seu rio principal aí que é o rio
Amazonas. Então, eu estou falando de bacia do Amazonas. Se eu estou falando de bacia do Amazonas, eu não estou falando só do rio Amazonas. Eu estou falando ali sobre aquela área que é formada pelo rio principal, pelo seu afluente e pelo seu subafluente, que forma uma região conhecida como bacia hidrográfica. Beleza? Então, a bacia hidrográfica, só para você ter uma ideia, ela está presente aí em 63% do território brasileiro. Então, cerca de 63% da bacia amazônica, ela se encontra onde? No território brasileiro, compreendendo aí os seguintes estados, galera: Amazonas, o Acre, a Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Amapá. Beleza? Então, 63% da bacia amazônica está localizada onde? No território brasileiro. E o restante aí, né, vai até completar 100%, se eu tenho 63%, 27%, vai estar distribuída nessas regiões que a gente vai encontrar na Bolívia, no Peru, na Colômbia, enfim, maior parte está no Brasil, as informações aí da nossa bacia hidrográfica do Amazonas. Vamos lá, mais informações aí sobre a bacia amazônica, para a gente poder... Ela nasce aonde? Nasce no Peru, certo? A bacia, ela vai nascer no Peru, nome de Vilcanota, e recebe posteriormente os nomes de Ucayali, Urubamba, e esses são os nomes que essa bacia vai receber até chegar aí, galera, no território do Brasil. Então, a nascente, ó, ela, dos rios pertencentes a essa bacia, tem origem em 3 centros dispersores de água. Então, a bacia amazônica, a gente vai ter rios que vão nascer na Cordilheira dos Andes, rios que vão nascer lá no Planalto das Guianas, rios que vão nascer também no Planalto Central do Brasil. Então, não somente lá na região da Cordilheira. Vem aqui comigo, ó. No Planalto Central do Brasil, também a gente vai ter rios que nascem, que fazem parte também dessa bacia hidrográfica conhecida como amazônica. Beleza? Vamos lá. Beleza, galera? Então, a partir desses rios, a gente vai poder localizar, então, a sua localização de origem. Então, o Planalto da Guiana, Cordilheira dos Andes e o Planalto Central dão origem aos rios que compõem aí a questão da bacia hidrográfica da Amazônia. Por exemplo, aí, ó, lá no Planalto das Guianas, os rios que nascem fazem parte dos rios da margem esquerda do rio Amazonas. Na Cordilheira dos Andes, nascem os afluentes do rio Amazonas. E no Planalto Central, lá nessa região, o local de origem de rios que compõem boa parte, galera, da margem direita do rio Amazonas. Informações importantes acerca da bacia hidrográfica principal do nosso território brasileiro. Beleza? Olha aí, ó. Quando o rio entra no Brasil, passa a se chamar de Solimões. Nós temos aí, ele vai se chamar de Solimões. Após o encontro com o Rio Negro, perto de Manaus, recebe o nome de Rio Amazonas. Então, quando entra aqui no Brasil, ó, nós temos aqui, ó, o Rio Amazonas, vai entrando no Brasil, os rios, né? E aqui eu tenho o Rio Solimões, aí no encontro do Rio Solimões com o Rio Negro, esse rio vai se formar e vai se chamar de Rio Amazonas. Beleza, galera? Na região ali, na proximidade de Manaus, né? Recebe o nome de Rio Amazonas. Vamos seguindo. Outra bacia muito importante aí é a bacia do Tocantins-Araguaia. Com uma área superior de 800 mil km², a bacia do Rio Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica importante, inteiramente toda situada em território brasileiro. Beleza? O Rio Tocantins nasce na confluência dos rios lá do Maranhão, beleza? Maranhão e Paraná, enquanto o Araguaia nasce lá no Mato Grosso. Beleza? Então, o Rio Tocantins vai nascer dessa confluência do Rio Maranhão e Paraná, lá no estado de Goiás, e a gente vai ter a formação do Rio Tocantins. E o Araguaia nasce no Mato Grosso. Essa bacia aqui também, que é muito importante para o Brasil. Vamos analisar mais informações acerca desta bacia. Certo? Ela corresponde, ó,
11% a cerca de 11% do território nacional. Abrange aí os estados de Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Distrito Federal, galera. Grande parte dos seus afluentes localiza-se aonde? Na região centro-oeste. Acabei de falar para vocês que boa parte aí, ó, a gente vai encontrar dentro aí da região centro-oeste, boa parte da nascente desses rios. Beleza? Mais informações sobre a bacia do Tocantins-Araguaia. Vamos lá. Localiza-se nessa bacia a usina de Tucuruí, lá no Pará, que abastece projeto para a extração de ferro e alumínio. Dentro da região da Serra do Carajás é muito importante aí essa usina do Tucuruí para a produção energética, para garantir o abastecimento elétrico nessa região que depende tanto da extração mineral de ferro e alumínio. Então, dentro da bacia Tocantins-Araguaia, a gente vai encontrar a usina de Tucuruí, que promove energia para essa região. Beleza? Pronto, está aí a bacia Tocantins-Araguaia, a sua localização, os estados, né, que compreende essa bacia, que eu falei para vocês, boa parte dos rios da região centro-oeste. Vamos para outra bacia do nosso território nacional, bacia do Rio São Francisco. O Rio São Francisco nasce aonde, galera? Minas Gerais, na Serra da Canastra, atravessando os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O rio, ele é o principal curso de água da bacia. Quando eu falo da bacia hidrográfica do São Francisco, pô, tem outros rios, mas o rio principal é o Rio São Francisco, com uma extensão de aproximadamente 2.700 quilômetros de extensão e 168 afluentes na bacia do Rio São Francisco. Vamos para mais informações aí, ó. Os estados, o rio principal é São Francisco, que nasce lá na Serra da Canastra, que eu falei para vocês, certo, galera? Olha só, esse rio também é denominado lá no Nordeste o Rio da Integração Nacional. Rio da Integração Nacional por conta dos projetos dali da extensão, da questão da transposição de São Francisco para poder atender essa questão das necessidades dessa região árida do Brasil a partir de projetos de transposição do Rio São Francisco para as áreas mais secas e áridas na região do Nordeste. Grande projeto que foi desenvolvido nessa região. Beleza, galera? Vamos lá estudar mais características sobre esta bacia. Olha, de grande importância política e econômica e social, principalmente para a região nordeste do país. É navegável a bacia hidrográfica por cerca de 1.800 quilômetros, desde Pirapora, em Minas Gerais, até Cachoeira de Paulo Afonso. Temos aí a bacia aí, ó, do São Francisco, que é uma bacia principal, onde nós vamos encontrar rios de grande porte, que eu falei para vocês há pouco, certo? É a bacia principal. Outra bacia importante, galera, a bacia do Rio Paraná. O que nós temos aí para falar sobre a bacia do Rio Paraná? Ah, professor, é muita informação, galera. Bacia hidrográfica, você tem que pegar depois seu material, fazer revisão, analisar os principais pontos de localização, entender a importância da bacia, o que eu tenho construído em cada bacia. É uma bacia de planalto, é uma bacia de planície, qual que é a importância? Então, assim, é pegar o material e fazer o aprofundamento. Beleza? Vamos lá. Olha, galera, mais informação aí, ó. Rio Paraná, nós temos aí, ó, uma extensão de 4.100 quilômetros e tem as suas nascentes na região sudeste, separando as terras do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Certo? Primeira característica dessa bacia. Olha só, ela é o rio principal da bacia hidrográfica, que eu sempre estou falando para vocês. Estamos falando de rios da bacia hidrográfica do Paraná. Galera, mais uma vez, para não esquecer, eu tenho o rio principal, eu tenho aqui o afluente, eu tenho o afluente. Então, esse conjunto de rios
formam o que conhecemos aí como bacia hidrográfica. Então, dentro da bacia do Paraná, o Rio Paraná é o principal curso de água dessa bacia. E é muito importante aí para os seus afluentes, certo? Como os Rio Grande, Paranaíba, Tietê, certo? É importante aí para a questão do deslocamento também de mercadorias dentro da bacia do Paraná. Beleza? Também temos produção energética? Temos produção energética dentro dessa bacia, mas ela também é importante para o escoamento da produção. Beleza? Então, essa bacia hidrográfica que tem a maior produção hidrelétrica do país, que é a usina de Itaipu. Galera, Itaipu, ela é uma usina, galera, binacional, ou seja, a energia produzida nessa usina lá na bacia do Paraná, no Rio Paraná, atende a região do Brasil e também a região do Paraguai, beleza? Por isso que ela é considerada uma bacia binacional. Maior parte dessa produção, quem recebe é o Brasil. Por que é o Brasil? Você tem que lembrar que o Brasil ele é mais desenvolvido que o Paraguai em relação à estrutura de industrialização, de questão econômica. Consequentemente, ele acaba, vamos lá, utilizando uma maior quantidade de energia. Beleza? Voltando aqui. Olha lá, galera. Mais informações sobre esta bacia. Galera, volta comigo. Bacia do Paraná. Beleza? Nós temos aí, ó, Paranaíba, Bacia Grande, Tietê, todas que foram mencionadas há pouco aqui no texto para vocês sobre essa região da localização da bacia do Paraná. É a maior bacia, você não pode esquecer que tem a maior capacidade instalada de energia elétrica do país, galera. Beleza? Quais são os estados? São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal têm o maior potencial hidrelétrico. Usina binacional de Itaipu. Fechou? Guardou essa informação? Galerinha top da mediação. Primeiro ano aí a todo vapor. Bacia do Paraguai. Outra bacia para a gente poder falar nessa aula de bacia hidrográfica é a Bacia do Paraguai. A Bacia do Paraguai, galera, consiste no conjunto de todos os recursos hídricos convergindo para as áreas banhadas pelo Rio Paraguai e seus afluentes. Nós temos aí a extensão da bacia, e a bacia abrange áreas dos estados do Mato Grosso do Sul e também 3 países vizinhos aí, galera: Argentina, Paraguai e Bolívia. Características. Esta é uma das 12 regiões geográficas do território brasileiro, dentro que a gente está falando aí sobre a bacia do Paraguai. Vamos verificar algumas características, galera, acerca dessa bacia, como que é a bacia do Paraguai. Então, a gente já falou sobre os estados. Ela é uma bacia típica de planície. Se ela é uma bacia típica de planície, galerinha, pergunto para vocês aí. Professora, lá que está com a galera aí na aula, pergunta para essa galera. Bacia de planície, ela é mais indicada para escoamento da produção ou produção de energia elétrica a partir das hidrelétricas? A ou B, galerinha? Vamos colocar escoamento da produção ou navegação, ou ela é mais indicada para a produção de energia elétrica? Se ela é uma bacia de planície. E aí? Vamos lá, seguindo. Eu tenho certeza que a galerinha aí respondeu que é uma bacia indicada para o escoamento da produção e também o transporte de pessoas, porque ela não tem aí tanta queda d'água para o aproveitamento, galera, da construção de hidrelétricas. Beleza? A navegação dessa bacia ela é internacional, galera.
pois o Rio Paraná drena a terra do Brasil, do Paraguai, da Argentina, que eu falei há pouco para vocês. O Pantanal é a maior planície inudável do planeta, pois é cercada aí, galera, tem que entender, por planaltos que drenam seus rios para áreas. Então, dentro dessa região, a gente vai encontrar a bacia a bacia, né, que é a do Paraguai, e a gente vai encontrar o Pantanal, que é a maior bacia do mundo, a maior bacia totalmente inundável, a gente pode falar assim, né, que é mais inundável, maior planície inundável do planeta é a região do Pantanal. Nós temos aí o Rio Paraguai, que é o rio principal desse conjunto, beleza? E nasce em território brasileiro, na Chapada Parecis, no estado do Mato Grosso, e recebe o nome de Paraguazinho. Beleza? A gente tem essas informações acerca do rio. Outra bacia, galera, é a bacia do Uruguai. E aí, galera, olha só, bacia do Uruguai, outra bacia que a gente vai estar comentando aí, ó. Vamos analisar mais informações aí sobre a bacia do Uruguai. Características: é formada pelo rio Uruguai e por seus afluentes, desaguando no estuário do Rio Prata, já fora do território brasileiro. Principais características desta bacia do Uruguai. Vamos verificar, galerinha, aí, ó. Observa comigo. Os estados brasileiros que são drenados por esta bacia. Beleza? Quais será que são os estados brasileiros que são drenados pela bacia do Uruguai? Vamos analisar. Nós temos aí, ó, os estados lá do sul do Brasil. Essa bacia aí, ó, ela é pequena. Ela corresponde a apenas 2% do território nacional. E ela é dividida em dois trechos. Planalto superior, que é o planalto curso superior, de planície curso médio, que na planície a gente vai encontrar curso médio inferior. Então, esse rio principal, a gente já falou para vocês também que é o Rio Uruguai, e vamos encontrar aí alguns rios como na confluência de Rio Pelotas, Canoas, e essa região que abrange essa bacia é o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, beleza? Então, o Rio Uruguai, aí, como eu estava falando para vocês, se não aparecendo no slide, é formado pelos rios Canoas e Pelotas, beleza? Então, é essa região do sul do Brasil que a gente vai encontrar a delimitação desta bacia. Faz ainda a fronteira entre o Brasil e a Argentina e entre a Argentina e o Uruguai e vai desaguar no oceano após percorrer aí 1.400 quilômetros, beleza? A região hidrográfica do Uruguai apresenta um grande potencial hidrelétrico, possuindo uma das maiores relações energias do mundo, quando a gente fala aí de produção aí, ó. Beleza, galera? No Rio Uruguai. Olha, galera, toda essa delimitação aí. Outra bacia, Bacia Platina. A Bacia Platina também é conhecida como Bacia do Prata. É uma bacia formada aí pela Bacia do Paraguai, que compreende o território do Pantanal, Bacia do Uruguai, que vai dos estados aí do Rio Grande do Sul até Santa Catarina. Nós temos aí a Bacia Platina, beleza? Bacia do Prata. Galera, então eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, sobre as bacias hidrográficas do Brasil. Vocês viram que a maior bacia hidrográfica do Brasil é encontrada aí na região da Amazônia. E a gente vai ter outras bacias lá na porção leste do Brasil, mais ao nordeste, que é onde você vai encontrar as bacias de médio e pequeno porte. Então, olha só, temos uma grande extensão territorial, temos uma abundância quando a gente fala da questão da disponibilidade da água, mas essa água não está distribuída no território da mesma forma. E por isso que a gente vai encontrar algumas regiões do Brasil, como a região ali sudeste e também os nordeste, que acabam sofrendo muito aí
por conta da disponibilidade da água. Tem água, mas tem hora que aperta e a energia aumenta, a disponibilidade da água fica mais escassa nas cidades, nas residências, enfim. Por exemplo, o Nordeste sofre muito porque o Nordeste, a região ali do sertão, tem um clima árido, como vocês já estudaram com Ari, tem um clima mais seco, e isso acaba impedindo o quê? O aumento aí da vegetação, a geração de chuva, o nível de chuva é menor, então o sertão acaba sofrendo muito com essa questão da disponibilidade hídrica. Mas o Sudeste, ele tem aí uma situação não só por conta das situações climáticas, mas também pela seguinte situação, ó, você tem que entender aí, ó, que o Sudeste tem toda a questão do consumo. Volta comigo aqui, ó. O consumo de água no Sudeste. O consumo de água no Sudeste. O que vai acontecer, galera? Sudeste, porção mais desenvolvida do território. Consome muita energia, consome muita água. Então, a questão, muitas das vezes, do Sudeste, da falta, da ausência da água, é pelo uso irracional da água e também pelas situações aí de mudanças que está acontecendo aí no mundo, né? Quando a gente fala acerca de clima do mundo. E acaba afetando também a disponibilidade da água dentro da região Sudeste. E a própria ação do homem, né? O homem agredindo o meio ambiente, com o passar do tempo, essa conta chega. E hoje, boa parte do Brasil, em algumas cidades, já estão sofrendo aí com as consequências de aquecimento global, das ações antrópicas a nível mundial e também a nível local. Beleza? Então é isso, galera. A gente falou aí sobre as bacias hidrográficas do Brasil, os principais pontos, a importância da bacia hidrográfica do Brasil. A gente vai se encontrar aí já nos próximos encontros da geografia e foi um prazer estar com vocês aí, queridos alunos. Um abraço para cada professor presencial, um abraço para cada professor e aluno também que está se dedicando em buscar o aprendizado, beleza? E até a próxima aula. Tchau!